autorização do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de saúde pública. Na Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, como ela se manifesta previamente, ela se manifesta sobre os aspectos construtivos e tem a expectativa de que os outros processos de licenciamento abordem complementarmente outras questões. Uma última questão, eu já vou passar para o vereador, você, é sobre esse ponto. Então, pode falar. Na verdade, vereador Orsi, eu até tinha feito uma anotação aqui, porque quando eu perguntei para o secretário aqui se haveria a análise do licenciamento ambiental, ele deixou claro que era sobre os aspectos construtivos, e eu tinha entendido pela lei que é o alvará sanitário, talvez fosse aquele mais importante, porque ele quer medir o impacto à saúde da população. Aí o vereador me disse, mas isso está sendo dispensado pelo urbanismo, nem está sendo solicitado. E eu tinha notado no sentido de que nós voltássemos a garantir a exigência do alvará sanitário. Na verdade, o impacto com relação à saúde talvez seja o mais danoso e preocupante, né? E se há exigência de ter o alvará sanitário, e pelo que está a lei, quem deve fazer isso, a vigilância sanitária, de emitir, de analisar os efeitos à saúde humana das radiações emitidas, é que eu tinha anotado, eu ia deixar para o final, porque eu acho que isso tem que ser, sim, uma preocupação dessa comissão. E aproveitando, vereador, eu queria também solicitar uma coisa. Na verdade, esse assunto ele é recorrente. Já houve uma CPI na casa, na legislatura passada, né? Eu acho que seria importante, eu não sei se já saiu um relatório, as recomendações que foram feitas no relatório anterior, para a gente verificar se aqueles problemas identificados lá atrás, se foram apontados como solução, e se não foram, por que não? No requerimento de constituição dessa comissão, eu faço menção a isso e junto cópia do relatório de 2011, mostrando que a situação que estava em 2011, mostrando que a situação não avançou até hoje. Então, como complementação ao seu questionamento, eu acho que seria importante, obviamente, não só a gente ouvir a Secretaria de Urbanismo e também chamar alguém da Vigilância Sanitária, porque imagino eu, né? A Vigilância Sanitária hoje está estruturada, ela tem condições de analisar esses impactos que estão previstos na lei, no que diz respeito aos riscos à saúde da população em função da emissão das ondas eletromagnéticas das antenas. Eu, sinceramente, fiquei muito em dúvida, mas acho que eu devia priorizar isso. Obrigado. Vereador Jorge, se me permite. Pois não. Só para deixar registrado aqui a existência da Lei 11.934 de 2009 e a Resolução 303 de 2002. É ali que eu citei aqui com relação à distância de 50 metros das áreas críticas. Porque essa legislação, ela fixou os limites de exposição humana a campos elétricos e a lei federal definiu que obrigou o compartilhamento de torres pelas prestadoras de serviço quando o afastamento entre elas for inferior a 500 metros, bem como definiu que a fiscalização e o monitoramento em tempo real dos níveis de radiação emitidos por essas fontes de emissão cabe à Anatel. E até complementando isso, secretário, ela diz aqui que nos casos das antenas de telefonia celular, esses laudos eles têm que serem feitos até 180 dias da instalação, né? E nós vamos solicitar esses laudos, principalmente dessas antenas que estão colocadas, como diz aqui no inciso 1º do artigo 3º, que estão colocadas próximas às áreas críticas, que são áreas localizadas a 50 metros de hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos. Então, nós, inclusive, temos aqui essa demanda nossa de pedir à Anatel que remeta os laudos e Vossa Excelência disse uma outra questão aqui, que também é foco da comissão, a questão do compartilhamento entre antenas que estão a menos de 500 metros. A primeira pessoa que nós ouvimos aqui na comissão foi o senhor
do bairro Jardim Santana, onde acabou de ser instalada uma antena a 30 metros de uma outra antena. Foi o fato que gerou, inclusive, a constituição dessa comissão. Então, a gente tem percebido que há essa proliferação, essa desconsideração por parte das operadoras de todos esses itens, de todos esses requisitos. No Jardim Miriam, por exemplo, foi instalada uma nova antena agora a menos de 50 metros de uma creche, né? Então, quer dizer, precisa ter um rigor maior no controle, principalmente naquilo que já está previsto na lei, como o vereador você me disse, a questão sanitária hoje, pelo controle C da Anatel, da emissão de radiação. A Anatel já existe informação de que a Anatel não consegue fazer a medição de todos esses equipamentos. Então, o correto seria, o município faz um controle preventivo, através do equipamento que precisa ser adquirido, e aí informa a Anatel, quando houver algum caso de excesso de radiação, principalmente nessas áreas de não conformidade, como o vereador disse, pedindo para a Anatel daí fazer uma fiscalização mais constante. Eu pergunto se mais alguém tem alguma questão a fazer. Presidente, posso fazer mais uma perguntinha? Pois não, vereador. Secretário, foi comentado a respeito do CONDEMA e eu gostaria de saber do senhor. O CONDEMA ele faz uma reunião mensal para avaliar os projetos e dar os pareceres, é isso? O CONDEMA não se resume à sua reunião do Pleno. O CONDEMA tem uma série de atividades. Existe uma comissão do CONDEMA que analisa, que se reúne semanalmente e que analisa protocolados. Portanto, o CONDEMA é um conjunto de comissões internas, tanto de várias análises de território, comissões relativas a políticas públicas, comissões relativas, então, à arborização urbana. O CONDEMA é um conjunto, então, tem um trabalho intenso, e deve ser assim, em várias comissões. A Comissão de Análise de Território, ela analisa os protocolados semanalmente. E esses protocolados, eles são, posteriormente, validados no Pleno, que se reúne uma vez por mês, ordinariamente, que pode se reunir extraordinariamente mediante a aprovação do próprio Conselho. Entendi. Aproveitando a oportunidade, que se encontra o presidente também do CONDEMA aqui, recém-eleito, e há uma reivindicação da construção de Campinas que essa deliberação pudesse ser semanalmente, não sei se há possibilidade ou não, que ajudaria muito, porque depende se entra com o processo, a reunião foi ontem, se entrou com o processo hoje, o parecer só daqui 30 dias, né? Que vai poder entrar na pauta. Então, mais o prazo exigido demora 60, 90 dias. Então, eu gostaria de saber do senhor que se poderia estar tratando isso daí, né? E deliberar semanalmente ou não sei se é possível. Vereador, essa consulta ou essa manifestação deve ser interessada ao presidente do CONDEMA, que o Conselho, ele, com a sua autonomia, analisa os seus procedimentos internos. Se o Conselho achar por bem fazê-lo com maior frequência, o Conselho o fará. A Secretaria do Verde não impõe os procedimentos internos do Conselho. O que a Secretaria do Verde pode, eventualmente com esse tipo de demanda, encaminhá-lo ao Conselho. Mas o Conselho, ele tem a sua autonomia e ela define os seus procedimentos internos. Obrigado, secretário, vereador Vermelho. Então, antes de encerrar, vereador Rossini, eu queria dizer aos membros dessa comissão, conforme aquele requerimento que nós já havíamos, aquela relação de convocados que nós já havíamos aprovado, vereador Cid Ferreira, naquela primeira reunião, que o próximo, na quarta-feira, às 2 horas, nós temos uma outra reunião aqui no plenário, vereador Cid Ferreira e vereador Rossini, para ouvir o senhor Abraão, que foi o chefe da vigilância sanitária na época em que foi instituída a lei 11.024 em 2001, que hoje é funcionário de carreira da prefeitura, é médico da Secretaria Municipal de Saúde, e ele vai vir aqui para falar exatamente dessa questão do licenciamento na Secretaria, na vigilância do alvará sanitário, e ele também ajudou na elaboração dessa lei.
2, mas como o secretário falou, muita coisa mudou. E em 2009 houve essa lei regulamentando a questão da emissão de radiação de competência exclusiva da União. Mas nós vamos ouvir que, além dessa questão da implementação da lei, do alvará sanitário, ele também é um especialista nessa questão de emissão de radiação. Ele se especializou, vereador Rossini, nesse trabalho de estudo, inclusive emitindo laudos do Ministério Público Estadual para vários organismos, até participando de seminários nacionais e internacionais até sobre o tema. Secretário